Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos conhecer a história da Paloma Alisson, aprovada no 34º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. E para falar um pouquinho também sobre a história dela, vamos conversar com o professor Alessandro Sanches. Sejam muito bem-vindos aqui, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Paloma, para a gente iniciar, então se apresenta para quem está assistindo. Eu que agradeço, né, primeiramente a Deus por estar aqui com vocês, a você, Ana, a você, professor Alessandro Sanches, a toda a equipe do Estratégia pelo reconhecimento, né, e pela oportunidade. Meu nome é Paloma Alisson, tenho 28 anos, sou advogada, pós-graduada em Direito Empresarial, especificamente em recuperação judicial, falência, gestão judicial, com habilitação em administração judicial. Hoje eu estou na condição de diretora tesoureira de uma entidade de classe de âmbito nacional, denominada e conhecida como a Associação Brasileira de Advogados, na qual o presidente é o Dr. Esdras Dantas de Souza. É mais do que uma pessoa que eu diria, mais do que um orientador, né? Foi o meu mestre desde o início, foi a pessoa que acreditou em mim desde 2014, estou com ele aqui até hoje, graças a Deus. E eu sou filha de pais nordestinos, meu pai é do interior do Ceará, minha mãe é do interior do Piauí. E é uma família que eu diria que tem uma origem muito humilde. Meu pai, ele sempre trabalhou na reciclagem, minha mãe, ela sempre trabalhou com serviços gerais. E assim, eu tenho um orgulho imenso da trajetória deles, né, do que eles construíram. Porque não se trata, né, Ana, de questão de dinheiro, de riquezas, de bens, mas são de valores, né? Eu sempre falo que se trata de princípios, princípios que são inegociáveis. Então eu tenho muito orgulho deles e eu sempre que eu posso eu falo deles, né? E assim, eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, muito bacana conhecer um pouquinho da sua história. A gente vai aprofundar um pouco mais, que eu quero saber mais da sua família também. Sei que eles devem ter te apoiado muito nessa decisão. Quero aqui também já começar conversando então com o professor Alessandro. Quero saber como que vocês conheceram aqui esse relacionamento aluno-professor. Tudo bem. Bom, eu acho que o pessoal conhece um pouquinho o meu trabalho. Quem se interessa, né, por conhecer, né, esse formato de trabalho do Estratégia, conhece um pouquinho também do meu trabalho. E um fator que eu gosto muito é o da aproximação, que é do Estratégia, já que, né, o Estratégia talvez tenha sido aí o pioneiro, né, dos cursos que 100% online conseguem, né, ou conseguiram, né, tirar essa parede em que o aluno ele acredita que vai ficar distante do professor. E nessa aproximação, muitos dizem que eu exagero, e eu digo que não quero mudar. Então eu costumo dar meu telefone pessoal mesmo para o aluno. E aí eu até brinco, né, faço algumas conversas com eles, digo, olha, só, né, tenta lá não mandar uma mensagem no domingo à noite e tal, mas podem mandar mensagem comigo e tal. Isso é bacana, porque o aluno, ele acaba recebendo isso de modo a talvez nem se utilizar tanto ali, mas ele sente acolhimento. E só o fato de ele ter o meu telefone ali, às vezes é um amuleto, sabe? É como se você tivesse, né, aqueles atletas, né, olímpicos, que eles têm um cacuete, né, para começar ali o exercício, a atividade que eles estão fazendo, e aquilo dá segurança. Então não é muito diferente. Eu acho que o fato de eles terem ali o meu contato, ter essa proximidade, faz com que isso aconteça. A Paloma sempre usou isso muito bem. Ela me procurou muito para pensar uma ideia de mentoria, coisa do tipo. Eu entendi que como ela tem aí um trabalho, sempre teve um trabalho muito comprometido dentro do direito, modo geral, eu acreditei que ela não precisasse. Então eu digo para o aluno, olha, tem aí, né, os nossos trabalhos de mentoria e tudo mais, ok. Mas alguns não precisam. É o caso da Paloma, ela precisava mais de uma organização do material que ela já tinha em mente, que ela já conhecia, que ela já estudava. Essa organização veio com o próprio curso. Eu não tinha nenhuma dúvida, né, da aprovação da Paloma. E, em vezes, a gente trocava uma mensagem, nem sempre pelo WhatsApp, às vezes pelo Instagram mesmo ali, ela mandava um direct para mim, eu respondia ali para ela. E eu percebia na aula, até quando ela fazia pequenas e algumas inserções, que tinha uma sinergia do meu trabalho com dela, da minha história com a história dela. E comecei a segui-la também no Instagram, ela me seguiu, passei a seguir a Paloma também. Eu gosto dessa proximidade. Eu sei que alguns professores acham isso ruim, porque tem que se manter num pedestal, que eu nunca estarei lá.
né? Então, se eu admiro muitos dos meus alunos, talvez a maior parte deles, eu vou lá, sigo, quero saber do trabalho. E eu comecei a perceber, né, em vista da história da Paloma, existia uma sinergia com a minha, a maneira de ser, né, ela tem na simplicidade, né, uma forma muito comprometida de tocar a vida com relação àqueles que são os seus objetivos, e são coisas que acabam acontecendo naturalmente. Quando ocorreu ali a aprovação, né, da Paloma, e ela mandou mensagem, a primeira coisa que me veio em mente, poxa, eu vou chamar a Paloma, né, para vir aqui, né, contar um pouquinho da história dela, porque eu sempre digo uma coisa, esse evento que a gente tem, ele é muito importante para nós, né? Eu sempre digo, é importante. Poxa, a Paloma está falando do meu trabalho, está testando o meu trabalho, é uma prova social de que o trabalho está acontecendo e está sendo bom. Mas eu sempre tento fazer com que esse trabalho seja bom também para eles. Então, eu gosto muito de convidar o aluno que eu já estou vendo ali que ele vai começar a trabalhar, que ele vai partir para a advocacia, e eu já vi, né, logo de cara ali a Paloma produzindo conteúdo, advogando, fazendo frente a trabalhos muito importantes. Falei, poxa, legal trazer a Paloma, porque isso também deixa claro, principalmente para o aluno que não tem uma estima muito legal, isso acontece bastante, que é possível, né? Você começar sem que você tenha lá, né, antecedentes na sua árvore genealógica, né, de pessoas que são famosas, são conhecidas e que passam em concurso e que é desembargador, isso não é necessário, né? A pessoa consegue construir a própria carreira. E é exatamente isso, e é exatamente nisso que eu acredito. Não adianta a gente ficar falando tanto. Mostrar o exemplo, mostrar a Paloma aqui com a conquista, gera no aluno ali muita coisa boa. Não dá para saber onde isso tudo chega em relação ao quanto isso contribui, né, para as pessoas, de modo geral, o pessoal que está fazendo o exame. Paloma, você disse que veio de uma origem humilde, você estudou em escola pública, como que foi a sua educação? Então, na verdade, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu nunca tive, assim, uma realidade diferente disso. Mas, assim, com relação mesmo à minha preparação para o exame de ordem, eu fui aprovada no 9º período do curso, né, de Direito. Mas, assim, foi um momento muito turbulento da minha vida, né? Porque acabou que eu tive que conciliar tudo e mais um pouco. Eu estava ali na graduação, então eu precisava... As minhas aulas eram presenciais, né? Foi agora um pouco depois da pandemia, já voltaram as aulas presenciais. Então, depois que voltou essas aulas, então eu precisava estar ali com os professores também da graduação. Eu estava na iminência de apresentação de TCC. Então, assim, eu estava elaborando o meu TCC, isso da graduação. E entre uma prova e outra, eu tive que fazer também a defesa da minha tese. E assim, eu escolhi o direito empresarial também. Só que assim, em paralelo a isso, eu estava fazendo a minha pós-graduação, concluindo a minha pós. Aí tinha o TCC da pós também, que foi um título assim, totalmente diferente da minha graduação. Foi em direito empresarial, foi inclusive um novo capítulo, né, que a gente teve a alteração da lei falimentar, e eu queria falar sobre um novo capítulo que estava inserido nessa alteração, que era justamente sobre mediação e conciliação, que é os métodos de resolução de conflitos. E na minha graduação, o TCC da minha graduação foi sobre advocacia colaborativa no direito empresarial. Então, assim, foram assuntos totalmente diferentes e eu estava, né, na verdade, fazendo um e o outro, e nisso eu nunca deixei de trabalhar. Eu trabalho desde quando eu me entendo por gente, desde os meus 12, 13 anos, eu sempre trabalhei. Então, assim, inclusive, agora por ser diretora tesoureira, mas assim, eu quero deixar claro que eu comecei como recepcionista, isso há 7 anos atrás. Fiquei na recepção em torno de 4, 5 anos. Então, o Dr. Esdras, quando eu falo do Dr. Esdras, quando eu falo que ele é mais do que um mentor para mim, mais do que uma pessoa que me incentivou, ele é mais do que isso realmente, ele me oportunizou várias oportunidades. E, assim, graças a ele, uma pessoa assim, que confiou em mim, não me conhecia, né? Ele é um advogado muito requisitado, vamos colocar assim, porque, querendo ou não, ele já foi presidente da OAB do Distrito Federal por 2 mandatos consecutivos. Então, ele é uma pessoa que tem nome, ele tem prestígio, ele tem reputação, e ele sempre falava para mim, Paloma, sucesso é dor, é sacrifício. Então, assim, a minha rotina para o exame de ordem, ela foi muito turbulenta, porque eu tinha que conciliar tudo isso. Na época, eu não consegui tirar férias, porque as minhas férias não deu para conciliar, é sempre no meio do ano. E esse exame especificamente, a primeira fase eu fiz em outubro e a segunda em dezembro. Então, assim, foi tudo muito
é turbulento mesmo, eu ficava trabalhando, assim, no local que eu trabalho como diretora, tesoureira, eu também estagiava na época. Então, eu precisava conciliar o meu estágio, né, todo o escritório, com o doutor Esdras e, paralelamente, essa questão também da graduação, da pós-graduação. Gente, eu tenho registros. Sempre que eu podia ficar lá no escritório, eu pedia autorização dele, falava, doutor Esdras, eu posso ficar aqui para estudar? E ele já sabia, né? Assim, poucas pessoas sabiam que eu estava estudando para o exame de ordem. Então, eu falava para ele, doutor Esdras, eu posso ficar aqui um pouquinho mais do meu horário? Porque, assim, eu estou, né, me preparando para o exame de ordem, e ele sempre me autorizava. Então, eu ficava no escritório até as 23 horas da noite, porque, assim, era um ambiente que, primeiro, eu tinha tranquilidade para estudar, né, eu tinha como estudar, eu tinha condições para estudar, para ficar ali para estudar. Então, se eu tenho um registro, assim, no meu computador, tá na minha aula da graduação, por exemplo, aí no notebook dele, que eu pegava emprestado, né, eu colocava a minha aula da pós-graduação e no meu celular eu colocava as aulas do Estratégia, do professor Alessandro, né? Então, eu já colocava por estratégia mesmo no celular, porque é uma coisa assim, que a gente fica o tempo todo pegando, querendo ou não, desconcentra muito. Então, eu colocava assim no meu celular o professor Alessandro Sanches, aí eu colocava o fone no ouvido e ficava. Gente, tinha dia que eu não sabia o que eu estava fazendo, só que era prioridades. Qual era a minha prioridade hoje? Aí eu via se eu poderia assistir a aula da graduação, porque querendo ou não, era uma aula que não era gravada, eu não tinha mais ela disponível em outra plataforma. E a da minha pós-graduação também, e aqui do Estratégia. A do Estratégia, pelo menos, me dava essa possibilidade, né, de eu assistir depois. E, assim, o que realmente facilitou para mim, né, em questão que do Estratégia foi isso, eu consegui assistir depois. Mas E eu como queria que você mesmo... conheceu o Estratégia? O Estratégia eu conheci pelo YouTube, Eu estava procurando, né, uma segunda fase, um cursinho que me preparasse para essa segunda fase. Direito empresarial, né? Aquela disciplina muito boa, vista, mas, assim, gente, é espetacular. Quem é do direito empresarial sabe. E eu procurei, né, um cursinho. Aí, a primeira aula que eu assisti foi do professor Alessandro. E eu já me identifiquei logo ali no início. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Agora eu só preciso saber como eu vou localizar o contato dele. Aí foi aonde eu vi que tinha as informações ali do Instagram. Eu tive o primeiro contato com ele pelo Instagram. Ele me recebeu muito bem, foi muito receptivo. Dali a gente já conseguiu estender para o WhatsApp. Marcamos, não sei se o senhor lembra, a gente marcou uma reunião pelo Zoom, porque eu queria um curso com mentoria, né? Eu achava que eu tinha essa dificuldade, porque eu não tinha tempo. Eu lembro até que foi logo depois, eu dei uma aula de manhã, em sequência a isso, foi perto do almoço, a gente conversou um Foi alguma pouquinho, uns coisa nesse sentido minutinhos, né? mesmo, porque ele falou mesmo que ia para uma aula, tinha que ser rápido, aí ele falou assim, não, faça pelo Estratégia, vai te atender e tudo mais. Eu, não, então ótimo, professor. Aí logo eu ia prestar ainda a primeira fase, fiz, ok, deu tudo certo. E logo depois eu fui e aderi, né? O curso aqui do Estratégia, comecei com ele e tudo mais, e deu muito certo, graças a Deus. E aí, do nosso material, o que você preferia, então, estudar por PDFs, videoaulas? Quais as ferramentas que você utilizou? Então, eu usei mais videoaulas. Por quê? Porque eu precisava ouvir a voz dele. Era uma coisa assim, era uma necessidade, porque ele sempre incentivava os alunos. E aquele momento, como era muito turbulento, assim, muito conturbado para mim, eu precisava ouvir alguém que estava me incentivando. Porque, querendo ou não, eu tinha muita dificuldade com o tempo. As pessoas, normalmente, elas perguntam, quantas horas líquidas? Eu, gente, o que é isso? Porque eu sempre trabalhei durante o dia inteiro. Então, assim, o máximo de horas líquidas que eu poderia falar para uma pessoa é quando eu acordava às 6 horas da manhã e ficava até às 8 horas da manhã, porque o meu trabalho inicia às 9. Então, eu ficava de 6 a 8 estudando, tomava um banho e ia trabalhar. Aí, nisso, eu conciliava no trabalho, o meu trabalho como diretora tesoureira e o meu estágio. Eu sempre faço isso, eu tento conciliar os dois, né? Isso na época. E quando eu saía, assim, às 18, almoço... Era aquela coisa assim muito rápida, porque eu tinha que assistir alguma aula, né? Senão eu perdia muito tempo. Aí eu saía às 18 horas, eu ia ainda para academia. Gente, eu precisava ir para academia, não é para nada, era assim, é uma coisa de necessidade. Não, era uma necessidade, academia mesmo, porque era mais para desestressar. Era só, a finalidade era essa. Sim. Aí, nisso, eu voltava para o escritório, porque era pertinho, voltava para o escritório, eu ficava das 19 até as 23 estudando. Aí, nisso, eu tinha que definir. Só que eu sempre ficava pelo Estratégia, porque ali era minha prioridade, né? Eu precisava ouvir o professor, as aulas. Eu realmente fiquei mais ali nas videoaulas.
e fazia muito simulado também das provas antigas. E por que você escolheu a matéria de Direito Empresarial para a segunda fase? Então, inclusive eu já recebi uma pergunta mais ou menos nesse sentido aí na minha caixinha, né, lá dos stories de perguntas. E o que eu sempre respondo é que o direito empresarial me escolheu no 5º semestre. Quando eu tive teoria da empresa, eu falei assim, gente, eu não sei porquê, mas eu acho que eu nasci para isso. Então, assim, foi uma coisa assim que os meus olhos brilharam. Foi uma coisa assim que eu realmente me identifiquei. O direito empresarial é para quem se identifica, é para quem gosta da disciplina. Não é que seja difícil, mas querendo ou não, quando você se identifica, você tem uma facilidade. E eu senti isso na matéria no primeiro contato. Então, assim, as minhas provas na faculdade, graças a Deus, eu sempre fui muito bem, meus trabalhos também. Teve a minha professora no início, a que foi, né, que deu o Teoria das Empresas. Ela falou assim, Paloma, até a professora Rafaela, Paloma, eu acho que você podia fazer a segunda fase empresarial, você é boa nisso. Ai, professora, eu acho que eu vou pensar nessa possibilidade. E foi desde então. Eu vejo que você tem uma gratidão muito grande pelas pessoas que te ajudaram Sim. na sua trajetória, Sim. né? E você é motivada também por essas pessoas. Ai, muito, assim, são pessoas que são referências para mim. Igual eu falo e repito novamente, o Dr. Esdras é uma referência para mim. Os meus pais também, apesar de eles não entenderem muito esse mundo, mas eles ficam muito orgulhosos, eles ficam cheios de vida. Ah, minha filha, ela conseguiu e tudo mais. Assim, só de vê-los dessa forma, para mim, eu já consegui o que eu queria conseguir. Não alcancei o que eu quero, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas só de olhar para eles e ver que realmente todo o esforço valeu a pena. E aí, onde que você quer chegar? Então, eu quero exercer a advocacia, eu quero poder trabalhar para grandes empresas, ser contratada por elas, essa é a ideia primordial, mas assim, eu preciso de oportunidades, né? E conforme for, isso vai acontecendo, uma hora ou outra vai acontecendo, e eu estou aqui para isso, para atender toda a população, seja empresa, seja pessoa física, a gente está aqui para isso. Você quer advogar mesmo? Eu quero advogar. Sanches, me fala uma coisa, qual que é a sensação de dar aula para uma pessoa que você vê que é tão apaixonada, então, pela sua matéria? É diferente. Talvez, né, o aluno, o candidato que escolheu o direito empresarial do jeito errado, e tem o jeito errado de escolher a segunda fase, seja de empresarial, trabalho, civil ou coisa do tipo, ele pense, poxa, será que o professor não me admira tanto? Olha, eu admiro o aluno em vista do comprometimento que ele tem ali naquele projeto de vida. E isso porque não é fácil manter foco. A gente só consegue manter foco quando realmente houve ali a internalização do processo de aprovação. Colocou aquilo dentro. Então eu admiro nessas condições. Mas é claro que é diferente você conhecer um trabalho como o da Paloma, porque é diferente em vista da cerejinha. E a cereja é essa paixão. O aluno que ele consegue manter o foco mesmo sem a paixão, ele vai ser aprovado. Ele será aprovado. Eu percebo isso porque realmente alguns escolhem errado. Tem gente que olha lá para as segundas fases e pensam, eu vou escolher trabalho porque parece mais fácil. E está errado, porque é mais fácil para todos? Não. É mais fácil para uma determinada pessoa que tem ali um determinado perfil e um determinado conhecimento. Assim como também é o caso do direito penal. E eu sou uma das pessoas, um dos professores que eu não fico caçando o aluno, até porque eu não acho isso certo, pois você fazer um trabalho assim de caça do aluno, como eu vejo professores fazerem, não chega a ser uma crítica, eu entendo que aquele trabalho lá é o que ele acredita, eu não acredito nisso. Eu vejo que aí você acaba fisgando mesmo um aluno que está indeciso, que não conseguiu ainda entender qual é a linha de trabalho que ele precisa conduzir, e aí ele vem para a sua matéria ali, ele vem estudar um negócio que não é a praia dele. Esse aluno reprova. Então por isso que eu não vou atrás dele. O aluno que escolhe errado, ele não consegue manter o estudo dele ali todos os dias. O da Paloma fica muito fácil entender, porque quando a gente conversava, não precisava que ela me falasse o volume de trabalho e de coisas que ela fazia. Você nota ali pelo Instagram dela, dá para ver. Ela vai colocando umas informações aqui, outras ali, você percebe que a todo tempo ela está no trabalho, né? Ela está postando do trabalho dela ali. Então dá para ver. E quando você nota que a pessoa tem um volume imenso de coisas para fazer, e mesmo assim ela está mantendo o estudo,
E uma coisa que eu consigo perceber, às vezes o aluno não sabe, eu consigo saber o número de vezes que ele abre cada aula. E eu controlo isso. Sério? A Paloma abriu minha aula várias vezes. Cada uma das aulas. Ela não assistiu uma vez só a cada aula. Dá pra ver. E eu pensava exatamente isso. Falava, poxa, ela tem coisa pra caramba pra fazer. Tem um trabalho extremamente... aquele trabalho que tira muito tempo dela. Né? De uma responsabilidade muito grande. Natural que ela tenha as coisas próprias e pessoais, tem que se cuidar, na academia. E eu sempre digo que isso é importante pra caramba. Eu sempre falo para meus alunos, nunca deixe de fazer. Porque você tirou os seus 40 minutos de academia e achou que de repente colocou aqueles 40 minutos no seu estudo e ele não vai para lá. Esses 40 minutos faz muita falta, porque o cérebro já não oxigena do mesmo jeito e já não acorda com a mesma disposição. Então, esses 40 minutos em algum momento do dia você vai perder. Vai perder porque não vai ter a mesma concentração, não vai ter o mesmo foco. Então, eu falo, se tiver algum exagero nisso, eu estou ficando lá 1h20 na academia. Baixa para 40, mas não baixa para 0. E eu sabia que ela estava fazendo tudo isso, e ao mesmo tempo ela estava abrindo minha aula o tempo todo. Falei, pô, ela gosta pra caramba desse negócio, ela vai advogar nisso. Então, antes dela ser aprovada, eu já sabia. Quando ela aparecia, de vez em quando ela conseguia aparecer no encontro ao vivo. Não era nem de vez em quando, ela ia bastante até no encontro ao vivo. E aí ela conseguia aparecer ali no encontro ao vivo, eu falava, ó, esse é o caminho. O caminho que você está tocando é esse. E eu realmente acredito nisso, que não interessa se o aluno tem pouco tempo ou tem muito tempo. Se ele gosta do que ele está fazendo, ele vai ser aprovado, não tem jeito, porque ele acorda pensando nisso. É o que aconteceu com ela. Se acorda pensando nisso, você vai dormir pensando nisso, aquele tempo entre o dormir e o acordar, o cérebro está trabalhando. E o cérebro, ele não escolhe à toa. Você foi lá, ficou 1 hora na academia, foi na arte marcial, foi no balé, foi no trabalho, foi num monte de lugar. Fez a graduação, a pós-graduação, estava aqui estudando. Mas aquilo que você tem como prioridade, ele internaliza. E é só isso. Eu sempre acredito nisso. A mente, quando ela está no inconsciente, quando ela está dormindo, ela escolhe muito melhor do que quando nós estamos conscientes. Quando você acordou pensando naquilo, porque a mente ficou o tempo todo trabalhando isso. É foco, é comprometimento. E isso tudo só vem de um jeito. Você tem que gostar do que está fazendo. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu gosto disso? Não tem fórmula. Não tem fórmula. O olho vai brilhar ou não. Nasci assim. E uma coisa que a Paloma falou foi muito legal. O direito empresarial a escolheu. Eu tinha um professor de filosofia na graduação que eu falava assim para ele, cara, estudo muito direito do trabalho, estudo muito direito empresarial, e era o que eu fazia muito, né, na graduação, estudo muito processo. Mas eu sei que eu vou atuar em direito do trabalho. Eu tinha certeza. Eu achava isso mesmo. E ele falava isso para mim. Falava, cara, não é assim que funciona. Ele falava, existe um fluxo universal que vai fazer com que você seja mais útil num determinado lugar que agora você não sabe. E siga esse fluxo. E aí você vai perceber que não é você que escolhe, não. Dito e feito. Terminou ali a graduação, eu tinha um lance de uma didática que eu não sei nunca de onde veio, porque você não aprende isso em graduação, especialização, nem mestrado. E daqui a pouco eu estava dando aula e eu pensei, pô, peraí, segue o fluxo. Se o pessoal está estudando e está aprendendo muito bem tudo que eu ensino, eu vou pegar as matérias mais difíceis. Aí eu peguei empresarial e filosofia, que são as matérias mais difíceis. Vou ensinar esse troço aí. E foi bom, porque realmente eu trouxe um valor ali numa situação, né, que eu era exigido, estava precisando, o mercado precisava disso. Não vai ser diferente com a Paloma. E é interessante, porque eu acho que ela conseguiu até fazer ter uma percepção muito rápida, porque o nosso mercado de direito empresarial, seja o mercado docente, seja o da advocacia, ele já há muito tempo é carente e continua carente. Eu dou aula desde o primeiro exame e eu sempre digo isso. É ruim concorrer comigo. E eu digo, por que é ruim concorrer? Primeiro, é ruim concorrer porque o mercado é carente e as pessoas não têm essa percepção. A Paloma teve. Os meus melhores concorrentes de segunda fase empresarial, os dois foram meus assistentes durante 10 anos. Eles estão aí no mercado, são ótimos, são excelentes. Em algum momento eu não vou estar por aí, eles estarão. A Paloma, e eu já acreditava neles lá atrás. Eles tinham essa percepção, a Paloma tem isso. E eu acredito que aí está o segredo do sucesso.
ter essa percepção. É isso aí, Paloma. Então, aproveitando esse sucesso aí que você vai ter, já deixa uma dica. Aliás, já tem, né? Já deixa eu dar os parabéns aqui por tudo que você alcançou até aqui. Já deixa uma dica para o pessoal que está assistindo aí, que deseja uma aprovação também. Então, gente, é até engraçado isso que eu vou falar agora, porque acaba que sendo muito metódico, a mesma fala sempre, e não é uma realidade. Eu sei que você tem que ter muito esforço, você precisa se esforçar muito para conseguir alguma coisa, mas não se trata de vocação, não se trata de habilidade, se trata realmente assim de você correr atrás, ter esse esforço. A palavra que define tudo isso que já aconteceu até hoje na minha vida é persistência. E ela tem um significado muito forte e que as pessoas deixam passar despercebido. A persistência é o ato de você não desistir, mas é de você insistir. Então, se hoje você está ansioso porque vai fazer o próximo exame de ordem, estamos aqui com estratégia, vale a pena muito o curso. O estratégia, ele proporciona isso, né? Eu estou aqui, eu fui aprovada e eu posso falar pelo estratégia sobre isso. E o que eu posso dizer também é, tenha entusiasmo, né? Estude mesmo, se esforce bastante. Eu sempre levava uma mensagem comigo quando eu ficava muito ansiosa, porque o meu problema sempre foi ansiedade. Por muitas vezes ainda dava tempo de chorar. Ainda dava tempo de chorar porque eu achava que eu não ia conseguir, O né? dia tinha 48 horas, tenho certeza. Eu achava que não ia conseguir. Então, assim, por muitas vezes eu levava uma mensagem bíblica comigo mesmo, que fica em 1 Pedro 5,7. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que eu posso dizer é que Deus cuida. E cuida mesmo, e cuida todos os dias. Ele está conosco todos os dias e demonstra isso. Estou aqui por ele, né? Pela oportunidade que ele me concedeu primeiramente, depois foi por estratégia. Então, assim, confia nisso. Crê em Deus primeiro, né? Confia nele, confia em você, que às vezes a falta de confiança em você mesmo, no seu potencial, é o que te prejudica, é que te sabota lá na frente. Então, assim, confie em você, confie em Deus primeiramente, depois confie em você, porque às vezes o que está faltando é isso. É um pouquinho de fé, né? Bacana. Paloma, linda mensagem. Parabéns mais uma vez. Um beijo na sua família, viu? Tenho certeza que estão muito orgulhosos. Sim. Assim como seu professor também, Alessandro. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Foi excelente, né? Estar aqui com vocês. Primeiro porque, na boa, né? A energia do trabalho de vocês mostra que acho que todos aqui tiveram uma percepção daquilo que precisavam apresentar como valor, né? Sim. Eu que agradeço bom. também, tá? Flui, Ana, né? agradeço, professor. Muito obrigada. Bom, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também parabenizando a Paloma. Até a próxima. Tchau, tchau.